Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs e amigos, graça e paz. Que alegria nesta manhã nós iniciarmos mais um culto para que nós possamos adorar e exaltar ao nosso bondoso Salvador, Jesus, o Cristo. Faremos a leitura no Salmo de número 1, leitura de adoração. Salmo de número 1, leremos todo o Salmo 1, e assim nos diz o texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas Cristo nos aceita do jeito que nós somos. Cristo fala que nós devemos nos aproximar dele, ainda que saibamos que somos pecadores, ainda que reconhecemos que somos pecadores, porque a sua graça para nós, ela é infinitamente maior do que o nosso pecado. Cantemos, queridos, com muita alegria o hino de número 74 do nosso inário Novo Cântico, hino esse que diz que a graça do Senhor nos recebe de braços abertos. Hino 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oremos e adoremos ao Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Senhor, nós nesta manhã estamos reunidos com o propósito de louvar e de bendizer ao teu santo nome. Senhor, obrigado porque a tua graça é maior do que o nosso pecado.
Muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós merecermos a Tua ira, nós recebemos do Teu amor, recebemos da Tua graça e o Senhor nos abraça como filhos queridos, como filhos amados. Receba, Senhor, dos Teus filhos nesta manhã, este culto que nós iniciamos nesse momento, e que tudo o que façamos aqui seja para a honra e glória do Teu glorioso e bondoso nome. Amém. Queridos, a nossa leitura de confissão se encontra em Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23. Um texto que nos lembra também que nós devemos agradecer ao nosso grande Deus, porque Ele não nos consome em virtude dos nossos muitos pecados, mas Ele nos agracia e a sua bondade chega até nós de uma forma especial e a bondade do Senhor todos os dias chega até nós. Lamentações, capítulo 3, Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Temos agora uma palavra de oração, de confissão, mas reconheçamos que esse nosso bondoso Deus entrega a nós dia após dia a sua misericórdia. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Te agradecendo pelo Teu perdão, Te agradecendo pela Tua misericórdia sobre nós, Te agradecendo porque nós recebemos todas as manhãs graça sobre graça para a nossa vida. Senhor, que privilégio, ó Deus, é fazer parte da família da fé que o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia. O Senhor olha para nós com um olhar de amor. E é por isso que nós te pedimos que o Senhor nos perdoe todas as vezes que nós olhamos para o nosso próximo com um olhar de ira, de rancor. Perdoe-nos, ó Deus. Perdoe-nos também porque todas as vezes que nós duvidamos da Tua bondade, nós também esquecemos que o Senhor é um Deus de misericórdia. E que o Senhor é um Deus que olha para nós com um olhar bondoso e com um olhar paterno. Nós te agradecemos pelo pleno perdão dos nossos pecados, os que nós cometemos e aqueles que nós cometeremos também, todas as vezes que nós cometermos um deslize diante de Ti. E nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, façamos a leitura da segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo de número 2. Faremos a leitura dos versículos 1 a 13 para esse nosso momento de gratidão. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 13, assim nos diz o texto: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho.
pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Queridos, nós vamos agora cantar todos juntos o hino de número 350 do nosso inário e logo em seguida nós teremos uma oração de gratidão a Deus. Cantemos o hino de número 350. Agradeça a Deus nesse momento, porque se você tem vida, é porque certamente Ele concedeu a você. Você não tem apenas vida nesta terra, mas você também desfrutará da vida espiritual com Cristo e em Cristo Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, e o Senhor nos orienta a vivermos uma vida debaixo da Tua graça. Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor nos permite que tenhamos comunhão contigo, comunhão com o Teu amor, que tenhamos comunhão com a Tua graça e comunhão com a Tua misericórdia, mas acima de tudo, nós temos comunhão contigo. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais da Tua graça, que nós possamos aprender a não apenas desfrutar da Tua graça, mas a compartilhar também, uns com os outros. Concede-nos, ó Deus, que nesta manhã a Tua presença seja manifesta a cada um de nós
e que a tua bondade, que a tua graça e que a nossa alma se encha de ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós vamos agora, queridos, ouvir uma canção e logo em seguida eu retorno e nós teremos uma meditação na palavra do Senhor. Queridos, dando continuidade à série de mensagens que nós estamos fazendo nas parábolas de Jesus, quero convidar-lhe para que você abra do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Leremos o capítulo 13, dos versículos 29 a 30, e logo em seguida leremos os versículos 36 a 43. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo de número 13, versículos 24 a 30 e 36 a 43, e peço que vocês mantenham as Bíblias abertas após a leitura. Assim nos diz o texto. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixai-vos crescer juntos até à colheita e, no tempo da colheita, direi aos cefeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro.
Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os cefeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim também será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai das luzes, nós te pedimos que o Senhor clareie o sentido para nós das Escrituras. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã e o faça não através de mim, mas através da pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos estar neste domingo, já neste início de dia, alimentados por Ti mesmo, ó Deus. Bem como também nós te pedimos que dá glória ao nome do Teu Filho através da exposição do texto. É em nome dele que nós oramos, ó Deus, e já Te agradecemos. Amém. Queridos, a parábola do joio e do trigo, ela é própria do evangelista Mateus, que narra para nós um fazendeiro que é eficiente, dono de terras. Ele tinha uma boa plantação de sementes no seu campo e, no entanto, os servos dele percebem que juntamente com o trigo foi plantado o joio. O joio é uma erva daninha que prejudica o cultivo do trigo e fica evidente para nós, com a leitura do texto, que aquele fazendeiro não tinha a intenção de que o trigo fosse plantado juntamente com o joio. E quando os empregados daquela plantação percebem que ocorreu esse pequeno percalço no caminho naquela plantação de trigo, e que o joio está crescendo juntamente com o trigo, o alertam sobre o problema e dão a entender que, inclusive, tem vontade de fazer até alguma coisa a respeito. Eles indagam ao fazendeiro de onde é que poderia ter vindo o joio, e o fazendeiro responde: um inimigo fez aquilo, mas eles deveriam deixar da forma que estava, o joio juntamente com o trigo, e que aquilo seria resolvido em um momento oportuno. E somente com a chegada da colheita que os ceifeiros receberiam as respectivas instruções para colher o joio, atá-lo com os feixes, porque depois eles seriam lançados no fogo. E aí cabe uma explicação, porque não apenas as sementes do joio, mas as palhas também seriam amarradas em feixes e seriam usados como combustível, que na época do inverno seria uma forma muito propícia de proporcionar calor àquelas pessoas. E aí eles fariam com que aquilo que seria uma desvantagem seria transformado em um benefício, porque todos daquela fazenda receberiam o aquecimento no inverno com a queima daquele joio. Mas o problema não era tão simples assim, porque embora o fazendeiro, de uma certa forma, ele resolvesse a situação, o joio, por ser uma erva daninha que estava plantada juntamente com o trigo, ele arrancava do trigo nutrientes, ele arrancava a umidade do trigo, de modo que, consequentemente, a produção daquele trigo, ela seria substancialmente menor do que se proporcionaria caso o joio não tivesse sido plantado junto. E somente meses depois
do mal ter acontecido, do mal ter sido plantado naquela plantação, é que o fazendeiro se deu conta que o seu inimigo malevolamente, maldosamente, insidiosamente, malignamente havia feito aquilo naquela plantação de plantar o joio juntamente com o trigo, e aí o fazendeiro teria que enfrentar as consequências daquela trama perpetrada pelo seu inimigo. E a explicação dessa parábola é o próprio Senhor Jesus que dá aos seus discípulos que o questionam. Vamos ler novamente, versículo 37, após os discípulos perguntarem para Jesus, ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão o seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E embora Jesus Cristo aqui na explicação, ele omita alguns detalhes, ele não dê detalhes do que se refere ao momento em que provavelmente os ceifeiros e o fazendeiro, no momento que o inimigo chega, eles estariam dormindo. Não entra também em detalhes acerca do ajuntamento que posteriormente seria feito dos feixes e também do trigo. Não faz referência também ao que seriam aqueles servos, mas é bem possível que Jesus não tenha entrado nesses detalhes, porque a intenção de Jesus naquele momento era focalizar, era focar, era dar ênfase naquilo que seria mais significativo na parábola, o conflito do bem contra o mal. Aqui a batalha se dá entre as forças da luz e as forças das trevas. A batalha aqui se dá entre a verdade e entre a mentira. A batalha aqui ela se dá entre a justiça e entre a desonestidade. A batalha aqui ela se dá entre o íntegro e o corrupto, e se nós pudermos traduzir em termos espirituais, a batalha aqui se dá entre Deus e entre Satanás. E nesse conflito, evidentemente, Satanás perde a batalha. Agora vejam que interessante. O fazendeiro aqui ele não tem pressa de ver o bem triunfar. O fazendeiro aqui ele não tem pressa de ver a justiça prevalecer. O fazendeiro aqui, ele não tem pressa que a bondade se eleve. O fazendeiro aqui, ele não tem pressa que a pureza triunfe. Porque ele está impossibilitado de fazer alguma coisa naquele momento? Não se trata disso. Vejam o que diz o versículo 28. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo que fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos joio? E ele responde no versículo 29, não, para que ao separar o joio, não arranquei também com ele o trigo. Por isso, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Sabe quem é que tem pressa em ver que a justiça triunfe? Sabe quem é que tem pressa em querer que a verdade logo saia à tona? Sabe quem é que tem pressa diante de um governo corrupto, que quer que ele seja desmascarado para que finalmente a verdade prevaleça? Nesse caso da parábola, são os trabalhadores. Mas no nosso caso, quem quer que a verdade surja imediatamente, sou eu e é você.
Porque quem está com pressa de ver a honestidade evidentemente ser evidenciada são os trabalhadores da vinha. Quem quer que a bondade seja evidenciada são os trabalhadores da vinha. Quem quer ver logo que a justiça prospere são os trabalhadores da vinha. Quem quer arrancar logo o joio e já lançar fora são os trabalhadores da vinha. Quem quer que as coisas boas aconteçam rápido é você e sou eu, mas nem sempre as coisas boas acontecem com tanta pressa. E aí vejam, na explicação aqui, no campo que é o mundo, que pertence ao fazendeiro que é Jesus Cristo, nesse campo cresce tanto o joio quanto o trigo. Nesse campo cresce tanto o filho de Deus como aquele que também não é filho de Deus. E aí, se eu encerrasse essa mensagem aqui, você certamente já teria construído em tua cabeça que existem dois tipos de indivíduo nesse mundo. Aquele que é o bom e aquele que é o mal. Aquele que foi criado por Deus e aquele que foi criado pelo diabo. E nós precisamos tomar muito cuidado ao nós acharmos essa concepção da criação. Porque nós precisamos lembrar que o único que cria todas as coisas, que o único que é o criador de todas as coisas, é Deus. Ele criou as pessoas e Ele cria as pessoas que são as pessoas boas e aquelas pessoas que se desvirtuam também para o mal. É por isso que os bons nem sempre permanecerão bons para sempre, da mesma forma que os maus nem sempre permanecerão maus para sempre. Deus criou pessoas que são obras de suas mãos, pessoas que Ele regenera e quem Ele escolhe por obra da graça do seu Espírito Santo, mas que muitas vezes as pessoas que Deus cria querem se corromper. Muitas vezes as pessoas que Deus cria por causa da ganância, por causa da prepotência, por causa da arrogância, por causa do vazio que existe dentro de si. Estas pessoas, por causa do poder, muitas vezes criadas por Deus, destinadas a fazerem coisas boas, mas elas se corrompem, fazem o mal, e esse mal muitas vezes prejudicam as pessoas boas. Da mesma forma que o trigo aqui ele foi prejudicado na colheita, em nosso mundo, em nossa sociedade, as pessoas que prejudicam as pessoas más que prejudicam as pessoas boas são aquelas pessoas que também foram criadas por Deus, mas que por causa do seu coração corrupto, maligno, malévolo, preferem se dirigir até o caminho do mal, porque acreditam que se dirigindo até pelo caminho do mal, certamente elas se darão bem, haja vista o que diz para nós o Salmo de número 73 e o 37 também. Quando nós olhamos para a prosperidade dos maus, dos injustos, muitas vezes nós somos tentados a pensar assim: puxa vida, será que Deus não está vendo todas essas coisas? Mas nós também precisamos tomar muito cuidado, porque nós não podemos, ao ouvir essa mensagem, achar que nós temos o direito de arrogar para nós o apontar do dedo, apontar e olhar para o nosso próximo e dizer assim: está vendo fulano? Está vendo como fulano é uma pessoa mau? Está vendo como fulano é uma pessoa que fez aquilo que fez? Eu jamais faria uma coisa dessa. E aí nós colocamos todas as pessoas em um único balaio e olhamos para determinada pessoa e falando assim: você está vendo ciclana? Eu não disse para você que ciclana ia aprontar. Logo que eu olhei para ela, eu não fui com a cara dela e eu sabia que no fundo ela era uma pessoa má e tanto que fez o que fez. Da mesma forma que Deus nos chama para
fazermos coisas boas em nossa sociedade, em nossa família, em nosso convívio social. Nós não podemos olhar para as pessoas que fazem coisas más e apontar o dedo para elas. Eu não estou querendo dizer que nós não podemos deixar de ter um espírito crítico, não é isso, mas nós devemos tomar cuidado como nós olhamos para as pessoas e as pessoas que não têm uma atitude como a nossa, e nós muitas vezes julgamos e pecamos da mesma forma que aquela pessoa teve uma atitude má. Por nós julgarmos as pessoas, nós também acabamos pecando da mesma forma que ela. Você e eu, queridos, não temos o direito de apontarmos o dedo para as pessoas. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 5, versículos 8 e 9, ele diz assim: sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E ele continua: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Nós não somos colocados para sermos juiz das pessoas. Nós não temos o direito de olhar para o argueiro que está no olho do irmão, como também nos diz o Evangelho de Mateus, sendo que muitas vezes existe uma trave no nosso olho. O texto nos diz que o trigo, juntamente com o joio, amadurecem lado a lado até a ceifa. E será no momento da ceifa que eles serão separados. E qualquer jardineiro sabe que às vezes é impossível você ver uma planta, você olhar uma planta e você falar assim: esta planta vai crescer e dar bons frutos. E por outro lado, você também olhar para uma outra planta e você falar assim: esta planta vai crescer, mas não vai dar frutos bons. É por isso que não compete a nós arrancarmos ninguém do convívio da igreja. Não compete a nós julgarmos as pessoas por acharmos que somos melhores do que elas. E ainda que vejamos o nosso irmão cometendo algum erro, tomemos muito cuidado, porque da mesma forma que o nosso irmão erra, nós também erramos. Nós também pecamos. E nós muitas vezes em nossa caminhada cristã, nós damos uma escorregada. Não podemos e não devemos apontar o dedo para as pessoas. Da mesma forma que nas pessoas más, muitas vezes nós vemos coisas boas. Da mesma forma também nós vemos pessoas boas que fazem coisas más. E antes de você bater no peito e dizer assim: que bom que eu sou trigo, que bom que eu não sou igual àquele ali ou àquela ali, precisamos lembrar de Pedro. Quando em um determinado momento na vida de Pedro, Jesus se vira para ele e fala assim, quando Pedro faz uma determinada afirmação, Jesus fala assim: Pedro, você é um bem-aventurado, porque você não está dizendo isto porque não foi você está dizendo isso não porque carne ou sangue revelou para você, mas o próprio Espírito de Cristo revelou para você, e é por isso que você é mais do que abençoado, você é um bem-aventurado. Mas instantes depois, quando Jesus começa a contar para Pedro e para os demais discípulos acerca do seu sofrimento, da sua crucificação,
e da sua morte. Pedro chama Jesus de lado assim, porque provavelmente ele já deve ter enchido o peito de justiça própria, né, depois de ter recebido um elogio de Jesus, e fala assim: Senhor, para de falar isso, que história é essa? Que o Senhor vai morrer? Pode parando de falar essas coisas, está falando abobrinha, Jesus. E aí Jesus vira para ele e fala assim: arreda-te, Satanás, sai para lá, cramunhão, você está com o couro cheio de capeta, porque você está dizendo isso, você para mim é uma pedra de tropeço. Tomemos cuidados, queridos, para que nós não achemos que nós somos bons demais, para que nós não achemos que nós somos trigo 100%, porque muitas vezes nós também pecamos. E ao invés de falar mal do teu próximo, ore por ele, tenha misericórdia dele, peça para que Deus abra os olhos dele e para que Deus o abençoe. Archibald MacBride Hunter, mais conhecido como A.W. Hunter, um escritor profícuo do Antigo Testamento do século XX, ele certa vez escreveu assim: há tanto bem no pior de nós e tanto mal no melhor de nós, que dificilmente qualquer um de nós poderá falar dos demais de nós. Nós vamos orar e logo em seguida eu impetro a bênção. Senhor, nós louvamos e bendizemos ao Teu santo nome. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor, através da Tua palavra, desnuda a cada um de nós e nos mostra quem verdadeiramente nós somos. Nos mostra, ó Deus, que nós somos carentes da Tua graça. Todos nós somos carentes da Tua misericórdia, ó Deus. E todos nós, muitas vezes, erramos e pecamos. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que nós apontamos o dedo para o nosso irmão, ou para alguém, quem quer que seja, porque errou, porque pecou. Porque todos nós, ó Deus, estamos sujeitos a erros. Senhor, abençoa o Teu povo que nos assiste nesta manhã, ou posteriormente, através dessa mensagem gravada. Senhor, se alguém que está nos assistindo foi julgado e está sofrendo por isso, que o Teu bálsamo vá ao encontro desta pessoa, Senhor. Senhor, eu quero Te dizer agora que nenhum de nós que estamos reunidos somos bons o suficiente para recebermos graça de Ti. O único bom é o Senhor, que nos cobre com Teu protetor manto, com a Tua graça salvífica e com as Tuas misericórdias, ó Deus. Dê-nos, ó Pai, um restante de domingo em paz, no convívio com os nossos queridos e debaixo da Tua poderosa mão. Que brevemente, ó Deus, daqui a poucas horas, retornemos para mais uma vez prestarmos um culto público conforme o Senhor requer de nós. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus o Cristo, e as doces comunhões e consolações do Espírito de Cristo, seja com todos vós e sobre vós permaneça não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.